Nós da CSP com Lutas e do coletivo Base para Lutar, temos acordo com muitos elementos aqui que foram trazidos pelas companheiras do Vamos à Luta Nacional, pela companheira Mariana Conte também. Mas nós queremos colocar aqui que é importante fazer a denúncia do governo do Estado, é importante fazer a denúncia dos ataques que estão sendo feitos pelo governo federal. Mas é muito importante a gente colocar para o conjunto de companheiras e companheiros, os trabalhadores da Unicamp, o nome que tem esses governos que atacam os trabalhadores. Aqui no Estado de São Paulo é o Alckmin, isso é ponto pacífico, todos nós aqui estamos em oposição ao Alckmin, estamos querendo derrotar o projeto que ele tem. Mas o governo federal que ataca os trabalhadores, conforme tudo que foi colocado aqui, tem nome e tem sobrenome. Esse governo é Dilma, PT, Temer, PMDB. É essa aliança que está jogando o peso da crise nas costas dos trabalhadores. É essa aliança que está aplicando um ajuste fiscal, que está cortando verbas do serviço público, que está arrochando o nosso salário, que está construindo uma política econômica que está gerando inflação altíssima e está fazendo o nosso custo de vida cair cada vez mais. E é essa política do governo federal que coloca cada vez mais urgente a nossa luta pela isonomia, para a gente conseguir ter um aumento salarial que consiga pelo menos repor a inflação e colocar os trabalhadores e trabalhadoras da Unicamp num patamar mínimo, que é o piso do Diese. Agora eu quero aproveitar o tempo aqui também para dar uma resposta para o companheiro da CUT. Eu tenho um acordo com ele, que se tiver um impeachment nesse país, não é o Zé Maria que vai assumir. Nisso eu concordo, o companheiro está correto. Por isso que nós somos contra o impeachment, porque o impeachment hoje no Brasil é trocar a Dilma pelo Temer. A resposta que nós estamos querendo construir e convocar o conjunto dos trabalhadores da Unicamp a se somar numa luta pela construção de uma greve geral, para construir nas ruas e nas lutas uma alternativa de governo dos trabalhadores. Mas para isso, não podemos ser como os companheiros da CUT. Não podemos ser capacho do governo federal. Nós temos que ter a coragem de colocar os trabalhadores para lutar e parar de mentir e frear as lutas da classe trabalhadora. Nós, a CSP com Lutas, tentamos construir a unidade e construir a greve geral em todas as greves que aconteceram durante todo esse ano de 2015, em diversas categorias, e os companheiros da CUT cumpriram o papel nefasto de destruir as lutas sindicais para impedir que os trabalhadores do Correio, que os trabalhadores bancários, que os trabalhadores da Petrobras se unificassem para construir as lutas, para construir a greve geral, como fizeram também durante a greve das universidades federais. Conclua, tá? Que estava tendo greve do IBGE, estava tendo greve do INSS, e os companheiros mais uma vez frearam as lutas para impedir a construção de uma greve geral. Que fique claro aqui, companheiros e companheiras, filiação à CUT é retrocesso para o nosso sindicato e é retrocesso para a classe trabalhadora. Em primeiro lugar, eu queria dizer para o companheiro que não precisa falar para a direção da CUT, que na última reunião da CSP com Lutas, da coordenação, a decisão foi mandar uma carta à direção nacional da CUT, explicitando os casos que aconteceram em São Bernardo do Campo, no Sindicato de Servidores, em Maringá, em que a chapa da Conlutas ficou com a chapa da CUT, no Sinteps aqui em São Paulo, e mais 2 ou 3 casos em que sindicatos cutistas, não estou dizendo que é a direção da CUT que fez, mas sindicatos cutistas tiveram esse tipo de comportamento. Eu acho que aqui a gente tem 2 tipos de análise de conjuntura e uma análise mais de longo prazo. E a crise pela qual a gente passa hoje, o governo do PT, PMDB, passa hoje, na realidade tem frutos. É fruto, na realidade, de opções no século passado. É a grande discussão que a companheira Adriana colocou, que o nosso projeto tem que ser um projeto socialista, projeto a longo prazo, projeto da revolução socialista. Essa foi uma grande disputa dentro do PT, principalmente a partir de 89, com a queda dos estados do leste europeu. Eles propunham o projeto democrático e popular, contra o projeto de revolução socialista que a gente propunha. Projeto estratégico, evidentemente isso tem um monte de mediações, participação nas eleições, assim por diante, né? E esse projeto é o que está dando os burros na água, porque esse projeto dizia que você tem que governar para todos. Quando você governa para todos, você governa, na realidade, para a burguesia. E começou em 88.
Em 88, quando se ganhou a prefeitura de São Paulo, de Campinas, etc., se começou a governar para a burguesia. E aí entra o problema da governabilidade, né, e da manutenção dos mandatos. E aí tem o financiamento das campanhas. PT, em 88, elegeu Jacob Ittar vendendo garrafinha, fazendo cartazes silkscreen, certo? E, na realidade, hoje, ele começou a ter financiamento de empresas. Dilma e Aécio tiveram 500 milhões, igualmente, a burguesia divide por igual. Aí, nesta crise que aconteceu, se levanta o fantasma do golpe. Qual o setor social que vai financiar esse golpe, que vai bancar esse golpe? A burguesia? Não! Eles estão contentíssimos com a situação que está. Portanto, isso é uma cortina de fumaça para defender um governo. E isso, a Frente Brasil Popular faz isso. E a Frente do Povo Sem Medo, tem gente da CUT, tem gente do PT, e tem o PSOL e o MTST, também fazem, com um pouquinho mais de combatividade. Também é uma frente que blinda a Dilma. O que nós estamos propondo, com o espaço de unidade de ação e da Conlutas, e do PSTU e qualquer pessoa que queira vir, qualquer sindicato, é criar uma alternativa de governo. Somos contra os impeachment. O impeachment significa substituir 6 por meia dúzia, né? Então, nós que temos que tirar desse Congresso uma decisão geral, de ser oposições a todos os governos. Oposição ao governo Dilma Temer, oposição ao governo Alckmin, oposição ao governo Jonas Donizete e oposição ao governo da reitoria da Unicamp, do professor Tadeu. Eu acho que o debate que está sendo colocado aqui é um debate extremamente importante, e ela é importante porque a gente precisa aprofundar na nossa análise. Quem acha que tudo o que está acontecendo no mundo, desde a revolução lá nos países árabes, países africanos, a criação do Estado Islâmico, tudo que está acontecendo não tem uma ligação direta com um mundo novo que está sendo colocado, que é do imperialismo, para manter os povos submissos, para manter os povos sendo explorados. Então, na análise que a gente precisa fazer, o que está essa questão que está sendo colocada hoje no Brasil, onde que a oposição perdeu a eleição e continua a todo momento tentando manter uma disputa, manter o governo paralisado. Tudo isso está ligado a uma opção que fez o país. Quando o Brasil, junto com a China, junto com a Rússia, junto com a África do Sul, criou o BRICS, quer dizer o seguinte: nós queremos ser potência, nós queremos ter uma outra perspectiva nesse mundo. E quando você coloca a cabeça para fora, o que os países centrais estão propondo? Cortar a nossa cabeça. É isso que está por trás. E na análise que nós precisamos fazer, é isso. Hoje nós estamos com um país onde que a gente está colocando mais estudantes nas universidades do que qualquer outro momento, onde que milhares de estudantes brasileiros foram mandados para o exterior, inclusive, para os países centrais, no programa Ciência Sem Fronteira. E tudo isso incomoda muito, porque tanto a burguesia nacional como a burguesia internacional, porque eles querem o quê? Que o Brasil seja um país submisso. E para ser submisso, não pode ter ciência e tecnologia, não pode ter desenvolvimento autônomo, não pode ter autonomia. Então, essas que são as questões que estão sendo colocadas. E aí, eu pergunto para vocês o seguinte: qual que é o papel nosso aqui na universidade? Nós tivemos debates importantes aqui na Unicamp, promovido pela Unicamp, com pensadores aqui do Instituto de Economia, com pensadores que mostrando o seguinte, inclusive estrangeiros, mostrando o que está em jogo hoje no nosso cenário. Essa onda conservadora que nós estamos enfrentando hoje, então, a questão dos ataques aos direitos dos trabalhadores, a questão da terceirização, tudo isso não é uma coisa desconectada, é tudo junto. E a gente tem que ter a leitura correta do momento. E a leitura correta do momento é enfrentar isso. E como a gente faz para enfrentar? Nós temos que unir a esquerda, temos que unir aqueles que lutam. E nós temos que dar instrumentos para isso. Aqui em Campinas agora, no próximo dia 24, a gente vai lançar a Frente Brasil Popular. A Frente Brasil Popular é um movimento que nós estamos lançando no Brasil todo para unir a esquerda, para unir todos aqueles que querem lutar, para que a gente tenha uma perspectiva de mudança para esse país. E essa perspectiva de mudança, ela passa pela luta, inclusive pela luta política contra a exploração e pela manutenção dos direitos. Obrigado.
Acho que o debate de conjuntura é muito importante para a gente entender um pouco esse cenário que a gente está vivendo e tentar apontar caminhos para o enfrentamento para o próximo período. O grande problema que está estabelecido nessa crise, especificamente no Brasil, é que já se apontava que em 2015 e 2016 o Brasil entraria nessa crise. Aliás, esse era o grande debate em 2010 na sucessão para reitor. A gente sabia que havia uma bolha econômica no país, e essa bolha, inclusive, sobre a lógica do consumo e do endividamento de setores como o serviço público. Quem de nós aqui na universidade não tem 3, 4 empréstimos junto ao banco? Porque a lógica que o governo trabalhou foi a lógica do consumo para poder sustentar um pouco o seu projeto político. Agora, a crise estabelecida do governo não é uma crise da classe trabalhadora. É uma crise do arco de aliança que o governo Dilma optou em fazer. Tanto no primeiro período da sua gestão, como no segundo período, com o PMDB e o arco de alianças de partidos de direita, de centro e de direita, que apontava para conseguir continuar o seu projeto junto ao governo. O grande problema é que quem paga a conta é o conjunto dos trabalhadores, né? E se hoje a Dilma for impeachmentada, não é por conta da esquerda do Brasil. Nós precisamos tirar essa pecha das nossas costas, porque parece que a responsabilidade é nossa. E aí vem o debate, vai ter golpe. Nós não queremos debater isso. O governo tem que resolver o problema dele, porque em vez de fazer aliança com o conjunto dos trabalhadores para fazer um enfrentamento à burguesia, optou fazer aliança com um partido como o PMDB, do seu Michel Temer, do presidente da Câmara. Esse é o debate, né? E a crise do capitalismo que está posto nos países centrais não é por conta do crescimento da América Latina, não, moço. A crise do capitalismo está posta porque há um esgotamento desse modelo que hoje está colocado. Agora, o que nós precisamos fazer? Aí concordo com os companheiros. Precisamos organizar o conjunto dos trabalhadores e apresentar uma alternativa ao enfrentamento. E a alternativa é um novo modelo. Não é um modelo capitalista mais. Agora, precisamos debater, precisamos avançar nas nossas diferenças, precisamos ser menos sectário no campo da esquerda, buscar unidade cada vez mais. E isso é fundamental. Criar frentes, como criou em São Paulo, a Frente Sem Medo. Esse é o debate. Para que nós possamos tensionar o governo, inclusive, a não retirar o direito do conjunto dos trabalhadores. Porque não é pela via parlamentar que nós vamos resolver o problema. Aliás, esse é um grande erro dos partidos de esquerda, que pensa que vai ganhar Câmara de Vereadores, que pensa que vai ganhar Assembleia Legislativa e vai conseguir mudar. Não, a luta é na rua. Porque o ano que vem lança a candidatura achando que vai ganhar e um vereador não faz verão. O debate é na rua. Nós precisamos buscar o conjunto dos trabalhadores para construir um processo de mobilização de fato e enfrentar o governo na rua. Porque lá dentro a gente sabe o jogo de favores que está colocado. Importante o debate, obviamente, mas tem umas contradições que dói ouvir, né? Não é a esquerda que vai derrubar a Dilma. Quem é? É a direita. É o setor conservador. Se o setor conservador quer tirar a Dilma, por que não está bom para o setor conservador? Para quem que está bom, se não está bom para ninguém? Não tem lógica alguns raciocínios. É tudo ruim, ninguém presta, joga tudo fora. Se não for eu, se não for Zé Maria, nada serve. Não é? Em que lugar no mundo, uma categoria, um conjunto de trabalhadores, os que ganham menos, estão tendo ganho salarial maior do que quem ganha mais? Em que lugar no mundo isso está acontecendo? Que eu saiba, só na Unicamp. E está tudo uma merda, tem que jogar tudo fora. Nós estamos construindo coisas que não acontecem no mundo há séculos. A crise internacional, a culpa é da financeirização da riqueza, do descolamento do capital financeiro em relação ao capital produtivo, que deu o que deu lá em 29 e agora em 2018. É a crise da financiarização do neoliberalismo. Onde está a alternativa a isso? Na América Latina. Quem começou a construir essa alternativa? O Brasil, com o governo do companheiro Lula. Mas é tudo uma porcaria, tem que jogar tudo fora. Nem o que nós conseguimos construir de alternativa presta, a não ser a revolução. Onde? Também gostaria muito de acabar com o capitalismo. Muito. Quem vai fazer isso? Quem? O que a gente ouve aqui é um descredenciamento de quem pensa diferente. Fala-se juntar o conjunto dos trabalhadores.
mas descredencia quem pensa diferente. Como juntar? Como que eu posso conversar com alguém que não respeita a minha opinião? Que democracia é essa? Eu sempre defendi e defendo proporcionalidade direta no meu sindicato. Direta. Teve um voto, vai para a direção. Por que não? Responsabilidade de quem está na direção, saber ouvir as diferenças e dar para nós, categoria, debater o que fazer com o diretor do sindicato que não faz o que deveria fazer. Se a gente não souber localizar a diferença e souber localizar o que nos une, a gente não sai do lugar. Esta é a questão que deve prevalecer, na minha opinião, na avaliação de conjuntura. Não vamos ter acordo num monte de coisa. Num monte de coisa. Natural, faz parte da democracia. Agora, se a gente não conseguir caminhar no que nos une, não tem greve geral, Zago, pelo amor de Deus. Toninho quase me convenceu ontem. Mas eles fizeram a mesma coisa quando ganharam o Congresso lá no Cid Guanabara. Depois postou à noite. É isso, é um esquerdismo desenfreado que mesmo quando tem alguma proposta boa, é recusada porque quem fez não é da minha corrente. Isso, conclua. Enfim, é uma pena, mas vamos ao debate. Um abraço, obrigado. Companheiros, acho que esse é um tema bastante importante. Primeiro, eu ouvi aqui os expositores, o Carlinhos expôs aqui conquistas importantes que nós tivemos ao longo dos últimos anos. Acho que não deu para aprofundar o debate, mas é importante ressaltar que, na história do Brasil, e nós estamos falando de 500 anos de luta dos trabalhadores e do povo, nós nunca tivemos uma sociedade, uma parcela da população mais pobre que tivesse algum nível de mobilidade social com distribuição de renda. Então, entender essas políticas, que são pequenas, que elas são poucas, que elas são... e que deram a possibilidade de uma parcela da população mudar de vida, não é qualquer coisa. Porque quando a gente está falando de revolução, de socialismo, nós estamos falando também de apoderamento. Qual é a perspectiva que nós estamos construindo? Nós vivemos aqui uma análise forte nos congressos do sindicato sobre a questão da queda do muro, sobre a discussão do socialismo, as alternativas. Tudo isso foi examinado ao longo dos nossos congressos. Examinado também que os trabalhadores sofreram uma derrota, que nós precisamos recuperar a nossa capacidade de construir políticas unificadas e construir alternativa para os trabalhadores. A luta da América Latina, e o exemplo da América Latina, ele é ilustrativo, porque ele está reafirmando a discussão da soberania nacional e está reafirmando a contraposição ao imperialismo, junto com uma política de melhoria da vida dos povos. Um minuto. Sem que nós tenhamos realizado, principalmente no Brasil, e a nossa tese tratou disso em outros congressos, reformas estruturais que elas são necessárias, que elas são fundamentais para consolidar um projeto de mudança que não existe hoje ainda. Que não existe hoje ainda, que nós não acumulamos força para isso ainda. E junto com isso, nós vivemos uma onda conservadora, que as manifestações de junho já expressaram essa onda conservadora, que também veio lá da Primavera Árabe, porque a força do imperialismo vem para desconstruir também as alternativas de esquerda. Então, nós não podemos discutir o socialismo a partir da autoproclamação. Socialismo é um processo de construção. A Revolução Russa, que mês de outubro, novembro fez aniversário, ela tinha como slogan central pão, paz e terra. Ninguém foi para a Revolução Russa achando que ia construir o socialismo. Era o povo russo buscando se apoderar de uma bandeira fundamental para construir um Estado socialista. A nossa lógica hoje também é da construção. Nós temos que reafirmar a unidade dos trabalhadores, nós temos que reafirmar a construção do socialismo, mas nós temos que reafirmar também
os caminhos para que isso ocorra, acordando força entre os trabalhadores e buscando projetos alternativos de reafirmação da soberania e da luta contra o imperialismo. É isso, companheiros. Esse debate aqui é um debate sobre conjuntura e o lema do nosso Congresso é: os trabalhadores não vão pagar pela crise. Mas será que é os aposentados que vão pagar pela crise? Então, é um debate que está rolando em Brasília, é um debate sobre aposentados que todo dia acontece lá em Brasília, no governo, no Congresso Federal, e sempre paulado em cima da cabeça da gente. Tá? Lá existe um dinheiro chamado de circulação de receitas da União, que é o que o governo pega uma parte desse dinheiro e pode gastar onde ele quiser. Mas onde ele tem buscado esse dinheiro? Lá no Caixa da Previdência, é onde ferra os aposentados. Então a gente não pode aprovar que isso continue acontecendo lá. E aí, mais uma vez, está o aposentado pagando. Agora criaram a lei aí 85/95, que na verdade é 90/100. Ou seja, ninguém vai mais se aposentar em 2050. Quem que vai se aposentar com essa regra que estão colocada aí? Isso se você contribuir constantemente. Se você ficar desempregado, então, como é que faz? Então, são todas regras que não é só para os aposentados de hoje, não. É para os aposentados de amanhã, envolve todos nós aqui. Não só a mim que estou aposentado hoje, mas a todos nós aqui. Uma outra questão que é colocada lá é a política do salário mínimo. Pô, separa os trabalhadores, separa os aposentados, e quem ganha mais salário mínimo e menos salário mínimo, e dá um índice diferente para cada um, sendo que a mesa de casa da gente é uma só para todo mundo. Como que aprova-se uma lei dessa? Mais uma paulada em cima dos aposentados. Então, uma outra coisa que acontece lá em Brasília é o seguinte: existe um projeto lá que fala que os funcionários públicos que ganham um determinado valor para cima pagam o ISP-Prev mesmo depois que aposentar, pagam a Previdência depois que se aposenta. Isso está lá para acabar com isso, e ninguém vota esse projeto lá em Brasília. Nós precisamos insistir para que isso seja votado para os trabalhadores, funcionários públicos que continuam pagando depois de aposentado. Isso é um absurdo. Então, gente, não é os aposentados também que têm que pagar pela crise. Obrigado. Essa análise de conjuntura é interessante, né? Porque, na realidade, se a gente for ver, desde o primeiro congresso do sindicato, discute-se essa questão, né? E, infelizmente, essa questão é a questão do poder, do ter. Quem está no poder não quer sair. Tanto faz ser democracia, socialismo, não interessa qual tipo de política está estabelecida. O poder corrompe, infelizmente. Na verdade, os congressos acabam sendo igual às novelas da Globo, né? O roteiro é o mesmo, né? Muda-se só os artistas, né? É sempre a mesma conversa, a mesma discussão. É complicado, né? A gente vem aqui, é importante, nossa, é muito importante a gente estar aqui discutindo. Você pega, né, a elaboração das teses, beleza, nossa, vamos discutir com a base. Vai discutir uma coisa já estabelecida, né? Você vem já com uma coisa estabelecida. Você não veio de baixo para cima conversando com a base para construir, né, essa tese. Você veio com a tese pronta. Você pega a carreira da Unicamp. Em que momento nós fomos chamados, né, a discutir, assim, começar a construir a carreira da Unicamp? Em nenhum momento. Vieram com ela pronta e falaram: faz algumas propostas, né, para complementar essa carreira. O que interessa para eles, eles vão implementar. O que não interessa é lixo, né? Então, é complicado. Infelizmente, essa universidade reflete o modelo de sociedade. Isso, infelizmente, né? A questão do poder e do ter está enraizada no nosso dia a dia, né? Nós estamos mais interessados em ter do que ser, né? O ser humano, para nós, não é importante, não. Infelizmente. O importante é o que eu tenho. Eu tenho carro, eu tenho casa. Como a gente às vezes fala, quando eu aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Puxa vida, será que eu vou estar vivo lá? Por que eu não começo a fazer agora, então, para mudar? Então, temos que começar a discutir as coisas realmente da base, embaixo. Uma casa você começa pelo alicerce, não é pelo telhado. Então, gente, vamos pôr o pé no chão. Infelizmente,
não importa qual modelo político. Democracia dizem que é poder do povo. Será que é? Está mais para poder do demônio. Que é só o trabalhador, é só o oprimido que paga. Né? Quem tem. Está no poder e não quer sair de lá. Mesmo as questões dos sindicatos. Quem está no poder no sindicato? Ué, é quem tem condições de estar se articulando e usando a base como massa de manobra muitas vezes. Obrigado. Companheiros e companheiras, a análise conjuntural que nós temos é muito importante. E o que nós temos rapidamente para falar é que houveram mudanças no mundo. Mas as mudanças que ocorreram não trouxeram benefícios para ninguém. Pelo contrário, durante todo o momento, antes desse congresso, nós estivemos falando isso. Pelo contrário, trouxe mais pobreza, trouxe mais miséria, retirada de direitos dos trabalhadores, trouxe mais caos social. Agora tem uma crise enorme, medonha sobre toda a sociedade, sobre todos nós. E como nós vamos barrar essa crise? De que jeito? E qual o nosso comportamento diante dessa crise? E isso me preocupa muito. Por quê? Nós temos aqui no estado de São Paulo uma bacia hidrográfica fantástica. É um absurdo faltar água no estado de São Paulo. E falta. E isso não arranha, nem chega perto do governador do estado de São Paulo. Nós estamos passivos e inertes e nem ligamos para isso. Isso não faz nada num governo que deixa faltar água no estado de São Paulo, que atinge todas as famílias, principalmente as mais carentes, necessitadas. E ninguém faz nada. E não há nenhum movimento de derrubada desse governo. E não há políticas que efetivamente sejam contundentes e o tirem do poder, que já avança há mais de 25 anos. Nós estamos inertes. Estamos parados diante disso. Estamos também parados diante do governo Dilma. Um minuto. Que, ao assumir o seu segundo mandato, pegou o martelo do leilão e leiloou o governo. Esse é o problema. Aqui dentro da universidade, numa visão nossa aqui, nós temos mais de 100 funcionários FUNCAMP que foram mandados embora, pais de família, com 20 anos de casa, com história dentro da universidade e ninguém faz nada. Isso assusta, isso dá medo. Nós não conseguimos organizar os trabalhadores FUNCAMP, não conseguimos representá-los, não conseguimos ter um sindicato deles próprios, e eles continuam sendo massacrados diante dos nossos olhos. E os trabalhadores Unicamp, feito bombril, trabalhando em 1001 utilidades, fazendo de tudo, doentes. O índice de trabalhadores Unicamp, lá no SECOM, com problemas de saúde mental, ocupacional, é medonho. Conclua. E ninguém faz nada a respeito disso. A esquerda dividida, a esquerda que tanto fala, que não faz o que a Dilma quer, que não faz o que o PSDB quer, a esquerda dividida faz justamente o que o governo vigente quer. Desgastar, dividir, dominar, impedir. Quando não consegue juntar as ideias, quando não consegue se somar mesmo com as diferenças e barrar a crise. Uma visão umbilical e sectária não serve para nada, a não ser para destruir a esquerda. Enquanto a esquerda não se unir de verdade e saber administrar as diferenças, não vai haver enfrentamento real que produza. É isso, e vamos à luta. Primeiro eu queria fazer um link com o que a Adriana falou, que eu vim concordar com ela. A gente estava falando da conjuntura internacional e na tese guia que venceu ontem, eu até concordo com muita coisa da análise de conjuntura internacional, mas chamando atenção para a China. Até que ponto esse modelo de oposição ao imperialismo norte-americano não é também um imperialismo a nível regional, se tratando de China? A China ocupa territórios em volta dela mesmo, deliberadamente, de diversos países, e tem um controle de diversos países em torno dela. Então, até que ponto esse expansionismo chinês é realmente uma oposição ao modelo imperialista e oposição ao capital financeiro? Então, fica a dúvida aqui para a gente até discutir
no momento da discussão da tese guia, a gente rever isso aí. Falando da crise do capital agora, nível nacional, a gente tem diversos ataques do governo com as medidas de austeridade, desde a aposentadoria, terceirização, programa de proteção ao emprego que reduz 30% do salário do trabalhador. E qual é o papel das centrais nesse momento? Porque o que a gente sabe é que na prática essas centrais são ligadas a partidos políticos, que são os partidos políticos que estão no governo federal. Então qual o papel da central nesse momento? Aí eu vejo as centrais sindicais, e agora falando dos partidos que elas representam, o PCdoB aqui em Campinas apoiou o Jonas Donizete. Jonas Donizete, que aumenta o preço das passagens dos ônibus, que precariza o transporte público ao mesmo tempo que faz isso. Jonas Donizete do escândalo dos cargos comissionados. E eu chego a me questionar até que ponto essas pessoas também não estão dentro desses cargos comissionados para defender esse prefeito. Falando do PT, até que ponto o PT aqui, nível de Campinas mesmo, apoiava o doutor Hélio, que também tinha cargo comissionado, que teve problema de corrupção. E qual o papel da central nesse momento? É o rompimento. É o rompimento que ninguém quer assumir que tem que fazer, porque é difícil assumir que tem que fazer esse rompimento. Agora, só mudando um pouco o assunto, falando de golpe. Aqui parece que existe uma inocência, achando que vai ser o povo unido que vai evitar o golpe. Não é o povo unido que vai evitar o golpe. Quem evita o golpe são os banqueiros que nunca lucraram tanto na história do Brasil. Quem evita o golpe são as empreiteiras que defendem o governo. Quem evita o golpe é o Bill Clinton, que veio ontem aqui no Brasil falar que o Brasil não está afundando. Então até o Bill Clinton está defendendo o Brasil para diminuir esse clima golpista. O golpe, na verdade, ele já foi dado em cima da classe trabalhadora. O golpe foi dado pelo PT, com estelionato eleitoral. Eu sou contra o golpe da direita, mas ao mesmo tempo eu não vou defender um governo que ataca os trabalhadores. Então é isso, pessoal.